Oi, pessoal. Então vamos começar mais uma maratona de lives criativas. Vamos aguardando o pessoal chegar. Hoje nosso convidado especial é o Chico Olan, muito querido, um amigo já de bastante tempo que faz um trabalho maravilhoso. Daqui a pouco ele está chegando aí também para conversar com a gente. Espero que a internet hoje ajude. Oi, gente, que bom, todo mundo chegando. Boa noite a todos. Vamos começando outra maratona de lives de hoje até o dia 11. E o tema dessa maratona é Dando a Volta na Crise, né? Para a gente trazendo soluções e pessoal que está conseguindo encontrar soluções para inspirar os outros também, né? A gente está meio cansado de notícias tristes, né? Vamos mandar umas notícias boas assim para levantar o astral, certo? Nosso convidado de hoje é o Chico Olan, é um amigo muito querido. Ele é professor de design ali de design de animação da Univille e fundador do Instituto Caranguejo. Maravilhoso trabalho esse do Instituto Caranguejo, né? Porque ele trabalha muito essa questão do mangue, questões ambientais e de uma forma muito lúdica, né? Pelo quadrinho, pelo game. É uma iniciativa que eu gosto muito. Oh, Andréia, querida, que bom! Eu gosto de ver esses amigos queridos aí participando junto com a gente, né? Saudades de estar junto com eles, aproveitando o teatro, as conversas, né? Logo vamos estar lá outra vez. Então, e hoje, o que a gente vai tratar? Um tema difícil, né? Como é que você, de repente, tem que passar para o mundo virtual um tipo de aula, um tipo de trabalho que você sempre fez presencial. Assim, pô, de repente você tem que passar isso para o mundo virtual. E são trabalhos que exigem interação, que exigem uma participação mais ativa, um estar mais próximo. Não é muito fácil você fazer essa mudança. Oi, o Chico está chegando. Para entrar. Que bom, já chegou. Oi, Alga, tudo bem? Oh, tudo bem? Olha, com Tudo todos bom? os Tudo jóia? transtornos, conseguimos, né? Estamos chegando aí, né? Tudo bem contigo, meu amigo? Tudo bem, graças a Deus. Me desculpa a minha memória, que eu tava com um marceneiro para dar uma olhada ali no telhado. Ele chegou bem agora, tadinho. Aliás, aproveitando enquanto o pessoal está entrando, conta aí pra gente que susto que você levou, né? O caranguejo ficou sem telhado. Pois é, ficamos sem telhado. Destelhou Ai, aqui. Foi um baita susto. Foi terça-feira passada, né, dia 30. Aquele vento, né, que eu acho que todo mundo sentiu. E ele acabou levando metade nosso telhado. Nosso telhado é aquelas telhados de chapas, né? E aí ele não resistiu, aí ele acabou voando, né? E agora eu tô com um marceneiro aqui e a gente está revisando tudo para ver como é que a gente faz para melhorar a estrutura, para, né, pra gente não ocorrer mais esse tipo de situação, né? Prever, né? A gente está prevenindo, né? A gente está prevenindo esse tipo de situação agora, né? você sabe que na minha casa eu tinha visto que de um lado tinha arrancado um beiral, né? Falei, não foi muito prejuízo. Hoje, com o chuvão, é que eu descobri a catástrofe, porque eu acho que na parte da cozinha arrepiou, quebrou telha e não ficou tão visível, sabe? A minha cozinha hoje ficou um lago, assim, dava para nadar. Nossa, tava. Tem coisas que vão aparecendo depois, né? Ó, já Aham. tem uma galerinha entrando aí, tá? Ah, que Eu vou legal. começar, Chico, só pedindo desculpas, que minha voz Não. hoje está péssima. Eu estou com uns 2 dias assim, com a garganta. Acho que está todo mundo meio gripado, né? Então eu vou deixar Uhum. mais contigo, tá? Para você contar para a gente aí essa experiência. Olha, tá entrando Entendi. gente do Piauí para acompanhar a gente. Piauí, né, Paulene? Piauí? Ou Paraíba, agora eu confundi um pouquinho. Mas, enfim, o pessoal está ali acompanhando a gente, né? Que Chico, eu legal. gostaria, como tem gente.
Então tem gente de outros estados também. Eu gostaria que Claro, você se apresentasse rapidamente, né, antes da gente entrar no claro, nosso super tema. tudo bem. Pois é, meu nome é Ceará, José desculpe, é Ceará, Ceará. Ceará, legal, Ceará. Desculpa, Paulo. Pois é, então, só para me apresentar, tá, pessoal? Meu nome verdadeiro é José Francisco. Chico Lé é meu nome artístico. Eu trabalho com esse nome desde que eu comecei a trabalhar com quadrinhos, né? Especialmente, eu até coloquei ali atrás, ali, ó, o Menino Caranguejo e a Turma do Mangue, né? Que faz parte dos nossos personagens de história em quadrinho aqui da região, que falam sobre como tema manguezal, meio ambiente, educação ambiental. E eu também sou professor do curso de design da universidade aqui da Univille, né, aqui da região aqui de Joinville, né? Além disso, eu faço parte também do Instituto, aqui é o Instituto Caranguejo de Educação Ambiental. A gente começou com os quadrinhos, com o menino Caranguejo, e agora a gente já está, acho que se eu não me engano, deixa eu ver, 2010, já vamos fazer 8 anos que a gente já está com o Instituto, né? E o Instituto, ele é uma forma de a gente estar levando, né, esse trabalho de educação ambiental para as escolas, que a gente faz aqui nas redes de tanto municipais quanto estaduais, aqui na nossa região de Joinville e também aos redores, né? Então a gente também frequenta algumas atividades, algumas escolas também ao redor, em Araquari, São Francisco do Sul, né? Itapoá também, já estivemos, Guaratuba também, né? Aqui região bem próximos a Manguezais, né? Uhum. Mas eu sou muito fã desse trabalho porque é uma coisa muito necessária nessa proteção do meio ambiente e essa conscientização. E eu me lembro que eu visitei um pessoal ali na região do Mangue, perto do Ulisses Guimarães, e eles achavam o mangue uma coisa muito feia, feia, que não, sabe, assim, jogavam lixo e tudo mais. E o Menino Caranguejo, esse trabalho que vocês fizeram, ajudou a mudar esse olhar dos próprios habitantes, né, dos próprios moradores do local sobre o mangue, sobre o que ele contém, sobre essa biodiversidade que mora ali, que precisa ser cuidada. Eu achei tão Uhum. sensível, sabe, principalmente as crianças assim estavam defendendo o mangue, sabe? Eu achei tão bonitinho. Eu acho que vocês estiveram naquela região, né? Ulisses Guimarães ali perto de Espinheiros ali, né? Isso mesmo. Aham. A gente fez um trabalho tão bacana ali nos Pinheiros. Pinheiros é o bairro aqui em Joinville, que fica bem em volta do Manguezal mesmo, né? Próximo à Baía da Babitonga, né? Que a gente chama aqui. E a gente faz um trabalho tão legal ali que até uma escola acabou dotando nosso personagem numa biblioteca, né? Então e a gente acaba sendo meio que patrono dessa biblioteca, né? É lá na Luiz Sene, é uma escola que fica bem próximo ao Parque Príncipe, não, ao Barco Príncipe, que é um barco turístico, onde as pessoas fazem toda uma navegação de Joinville a São Francisco do Sul, né? É um passeio bem bonito, né? Na região aqui, na nossa região aquática aqui, né? Nossa Bahia. Aquele bairro que é uma ilha, né? Os Pinheiros é uma ilha. É um bairro histórico, junto com o Morro do Amaral também, né? É verdade. E lá o nosso personagem ele acabou, de certa forma, sendo até uma forma de a gente estar conversando com as crianças em relação ao olhar que eles têm ao manguezal mesmo, né? Então, como você falou, Elga, isso realmente mudou bastante mesmo com o tempo, né? Eu O senti, manguezal, era visto como uma coisa assim meio que isolada, uma coisa meio feia tal. E com o trabalho que a gente vem fazendo, o olhar ele acaba né, esse olhar não só acho que nosso, não só através do nosso projeto, mas acho que através da conscientização ambiental mesmo, que os professores, que os grandes pedagogos, acho que até as pessoas que começam a abraçar a causa mesmo, de certa forma isso vai alterando, a identidade vai mudando, né? A identidade vai mudando. A identidade de você ver um lugar assim, tipo o Manguezal como um lugar para você despejar lixo, você começa a perceber a riqueza através, né, da própria fauna que acaba acaba nos presenteando, né, por exemplo, com os guarás, que são lindos guarás que a gente vê lá nos Pinheiros, né, não só com as aves, mas também com os botos. Quando a gente começa a mostrar a vida que existe aqui em Joinville, as pessoas ficam de cara.
Falei, nossa, vocês têm boto? Sim, a gente tem boto, a gente tem toninha, a gente tem tartaruga marinha, a gente tem o mero, tem o mero aqui. Teve até uma presença de uma baleia, né? Uma baleia apareceu Olha aqui só. na Bela. Então, não é uma baleia piloto, uma baleia pequena, mas é uma baleia. Uma baleia apareceu aqui na região. Então a gente tem uma fauna muito rica, muito bonita, né? E além desses animais aquáticos, tem vários outros tipos de animais também, né? Que de certa forma acaba tipo, mostrando que não é só entulho, não é só lixo que está lá, existe uma grande riqueza de vida ali, né? Chico, e esse trabalho, ele só comprova que a gamificação cada vez contribui mais, né, para esses trabalhos de educação, de conscientização, de meio ambiente. Eu estou vendo a gamificação aplicada, inclusive, em questões de finanças, para aprender como fazer investimento através de games, né? Então, cada vez mais se amplia. Acho que a gamificação no Brasil já passou, em termos de impacto, o cinema, né? A última métrica que eu vi, então está ganhando mais terreno ainda. E como professor dessa área, que é uma área que você tem que estar discutindo muito com os alunos, conversando muito, como foi você, de repente, topar com a pandemia, né, e falar, poxa, e agora? Né? Porque é um processo criativo que ele é muito efervescente, mas ele dependia dessa troca interna, né, entre eles, inclusive, ali na sala de aula, né? Como é que foi essa experiência para você, esse susto e essa transformação? Pois é, eu acho que o que está acontecendo agora com a pandemia, com essa virtualização, né, que eu acho que é o debate nosso, né, eu acho que é uma grande mudança de paradigma mesmo. A gente sempre, no próprio design, a gente sempre fala muito isso, das mudanças de paradigma, de a gente estar preparado. Na verdade, o que a gente fala muito é de mudar, né, muitas vezes algumas atitudes, né. E a educação ambiental traz muito isso, né. Eu acho que a educação ambiental, ela me tem demonstrado que a grande força dela está exatamente nas mudanças de atitude, né? Por exemplo, nas atitudes que a gente tem no dia a dia, a questão de, por exemplo, do consumo de embalagem, de plástico, de consumo de alguns tipos de alimentos, né? Algum tipo de produto que a gente começa a perceber que será que esse produto realmente ele é necessário só para aquele momento, ou o que ele vai gerar depois, né? Então essas mudanças de atitude a gente meio que já está meio, digamos assim, a gente já está meio norteado, a gente já está meio acostumado. Quando vê essa forma brusca, né, de você de uma hora para outra não estar mais podendo atender os alunos, você não está mais podendo fazer atividade de extensão como a gente faz com o nosso projeto, né, de estar na comunidade, então é claro que tudo aquilo meio que, né, a gente sai de uma zona de conforto, a gente estava acostumado, né, numa rotina, e aí a gente acaba, digamos assim, a gente acaba se transformando ou se adaptando, né, com essa nova realidade. A gamificação, ela digamos assim, a gamificação ela sempre foi o grande ponto de motivação para a realização de alguma atividade, né? Por exemplo, os próprios jogos esportivos, né, ele tem uma gamificação, né? Se você a prática esportiva, ela já gera uma gamificação, né? E isso é uma forma de motivação, uma forma de você, de certa forma, você está se motivando em realizar uma atividade que muitas vezes é prática, muitas vezes é uma atividade que ela requer um tipo de, sei lá, um tipo de controle, né? Um tipo de fixação, né? Você precisa estar ali, não, desculpa, fixação não, concentração, né? Então, quando você tem uma motivação, né? E a gamificação ela traz essa motivação. Então, o que acontece hoje é que o que a gente está usando, na verdade, é simplesmente trocar o meio, né? Então, o meio virtual, na verdade, ele não substitui a pessoa, ele não substitui as ideias e ele não substitui a fórmula de se trabalhar, né? O que ele faz é simplesmente ser um meio, né, que a gente acaba atendendo, né? Um meio que é por meio eletrônico,
mas que, de certa forma, a gente ainda não está, de certa forma, acostumado. É claro que existe um grande debate aí em relação ao meio, porque não é todo mundo que tem, digamos assim, não é todo mundo que tem o privilégio de ter esse meio, né? Acessibilidade, né? A questão da acessibilidade, né? Isso. Deixa eu apertar aqui. Caiu uma pena? Minha esposa tá me chamando. Hã? Caiu uma pena? É que a minha esposa me bateu, acho que é para abrir o portão pro marceneiro ali que vai embora. Então, é isso, viu? Então, o que a gente tem feito? A gente tem desenvolvido nesses últimos 2 anos agora estratégia de gamificação, né? Por meio de práticas ao ar livre, né? Por práticas de você, não só de ao ar livre que eu digo, de praças, de parques ambientais, do próprio entorno do nosso bairro, né? Então a gente tem feito exatamente esse tipo de projetos para a gente começar a olhar e valorizar mais a nossa região, né? Valorizar mais a nossa casa, valorizar nosso bairro, valorizar a gente tem muita, a gente conhece, é claro que é algo muito normal para nós andar no nosso bairro e tal, mas muitas vezes a gente não sabe a própria história do nosso bairro, né? A própria história do nosso local, né? Porque a gente está acostumado naquela rotina, padaria, escola, ponto de ônibus e tal, e a gente está transformando toda essa rotina em uma forma de gamificar isso, né? Uma forma de você ter um olhar que identifica no sentido de você valorizar essa região, né? É claro que a valorização não é algo que é algo tangível, né? Algo tão fácil de você pegar. Valorização é algo que você tem que sentir, você tem que exatamente mergulhar, né, no ambiente, né? Você tem que realmente respirar esse ambiente e sentir valores, né? Sentir esses valores. Então a gente começou a desenvolver esse jogo para exatamente começar a demonstrar exatamente, parar para pensar e refletir cada ambiente, cada momento importante dessa região. Isso vale para qualquer lugar, né? Isso vale para qualquer lugar. Algo legal assim, só para talvez dar uma ilustrada, né? Aqui a gente tem um lugar chamado Morro do Amaral, né? Que é um bairro que é uma vila de pescadores, né? Eu acho que ele é tombado, né? Se não me engano, E ali tem eu estive ali, a gente tem uma canoa, a gente quando atravessa os pinheiros até o Morro do Amaral de canoa, né? E aí eu estava lá, sentado numa árvore, fui com um professor de história, ele foi lá fazer um trabalho, deixei ele lá e fiquei sentado numa árvore. E de repente veio um senhor conversar comigo, a gente ficou conversando lá, e ele falou, olha, sabia que a gente tem uma pedra, que é a nossa pedra de inauguração do Morro do Amaral? O quê? Vocês têm uma pedra é uma pedra que é uma placa feita de pedra, assim, que é uma forma de... quando teve a estrada, porque o Morro do Amaral era uma vila que só ia de barco até Joinville. Né? As pessoas só tinham acesso de barco de Joinville e São Francisco. E aí, então, eles inauguraram uma estrada. Eu não lembro que governo foi isso, mas faz muito tempo isso. Eles inauguraram uma estrada. E quando eles inauguraram a estrada, eles colocaram uma placa de inauguração. Eu falei, não é possível. Eu vim aqui no Morro do Amaral, não sei quantos anos, eu nunca vi essa placa. Não, tá aqui, vem cá. Eu simplesmente atravessei a rua, estava atrás de um monte de lixo. Tinha um monte de, sabe, daqueles, né, aqueles lixos que o pessoal põe ali de reciclagem, aqueles galão. E tava lá, e aí eu vi, caramba, eu nunca tinha reparado essa pedra. E tinha ali um desenho de um peixe, assim, super bonito, assim. E é exatamente isso, né? Então, o nosso jogo, a gente traz esse tipo de descoberta, né? Eu não sei se eu expliquei bem o que você me tinha perguntado, mas é exatamente esse o valor que a gente traz. E aí nasce toda a nossa metodologia, Elga. Toda a nossa metodologia aqui no Instituto Caranguejo de Educação Ambiental, ele é trabalhado assim. A gente trabalha sempre com a questão ambientar-se, né, que é o primeiro foco, é ambientar-se, que é um método, esse método significa você entender o lugar, respirar o lugar, né? E tem toda uma questão também de empatia do lugar, uma empatia com as pessoas do lugar também,
né? E ambientar-se, você se sentir aonde você está, o que que você tem, você aceitar o ambiente, né? Você entender o seu ambiente, né? Aí depois da nossa metodologia, a gente aqui no nosso caso, a gente usa roteirizar, né? Que a gente transforma essa empatia em roteiros, baseado no que a gente respirou. E aí a gente começa a desenvolver ou história em quadrinho, ou uma animação, ou um jogo, a gente vai para essa linha. E aí depois do roteirizar, a gente vai na produção. Por exemplo, se for para produzir quadrinhos, o que que precisa para produzir quadrinhos? Porque quadrinhos é uma técnica, é uma arte que precisa de uma técnica, a técnica da literatura, dos desenhos, balão. Então, a partir do momento que você entende essa técnica, beleza. A questão é o que que você vai contar na sua história em quadrinho. Para animação, o que que precisa ter para animação? É stop motion, tem que tirar foto de personagem. Tá, mas que personagem é esse? Então você descobre esse personagem lá no ambientar-se, depois você transforma em roteiro. Né? Se for produzir um jogo, tá? O jogo ele precisa ter um desafio, né? Ele precisa ter uma mecânica de gamificação, ele precisa trazer pontos. Como é que funciona? Então, é claro que na produção você precisa entender a produção em si. Por exemplo, fazer peças de teatro, né? Como é que funciona a produção de uma peça de teatro? Então, aí você entra com esse olhar para a produção de algo poético. Por isso que a gente chama metodologia de poéticas ambientais, né? Você vai fazer um desenho. O desenho, ele é uma poética, uma ilustração, né? Qual que é a técnica do desenho? Eu posso desenhar com lápis, posso desenhar com aquarela, posso desenhar com guache, né? Então, isso é produção, né? Antes é toda a parte de construção. E aí, depois, para finalizar nossa metodologia, a gente tem a parte de colaboração, né? A gente demorou muito para descobrir a colaboração, porque a gente percebeu, né, que a colaboração é um dos itens mais importantes, é o feedback que você tem com o seu trabalho. Então não adianta você ter um trabalho e simplesmente não receber um feedback, não recebe. E isso é algo que a gente começou a discutir muito, né? Debater o feedback, debater a sua obra perante a sociedade, perante as pessoas que estão, digamos assim, interagindo com ela, interagindo com todo esse olhar. Então você vê que é um ciclo. E aí depois, essa colaboração, ele pode gerar um novo projeto, né? Porque muitas vezes as pessoas, poxa, que legal, você falou aqui sobre isso, legal o seu trabalho em quadrinho, que você fez isso, mas olha, poderia abordar esse outro lado também. Ele falou, pô, é verdade, vou abordar esse outro lado. Então a pessoa está colaborando, né? Ela está colocando seu olhar, e esse olhar faz sentido, e a gente pode estar reconstruindo novamente, ambientando novamente, roteirizando novamente, e assim vai. Eu queria aproveitar e fazer um pequeno parênteses. O Filipe Abreu colocou aqui que bacana, estimular a autoestima do território por meio daquilo que o faz único. Show. Esse é um dos princípios de economia criativa, sabe? Da gente começar a trabalhar o desenvolvimento a partir dos territórios. Aí eu vejo nesse tipo de trabalho que você faz um potente aliado, sabe? Para a gente começar a repensar o desenvolvimento a partir dos territórios. Porque é difícil você chegar numa comunidade e falar assim, gente, agora nós mudamos, tudo que vocês têm aqui tem valor, é importante e vamos reconstruir, né? Como é que você faz isso, né? Então, aí, esses processos que você está explicando aí seria um forte aliado para a gente unir esforços e pensar no desenvolvimento a partir do que o território tem de importante, né? Exatamente. E eu lembrei de uma conversa que a gente teve com a Sônia Rampini, de Brasília, sobre o inventário participativo. O que você está falando vai muito em encontro ao inventário participativo que a área de patrimônio faz, sabe? Que é isso de estar com a comunidade, de estar conversando e tudo mais, né? Então, olha, que coisa boa. No fim, esses problemas todos que nós estamos tendo estão fazendo com que os olhares converjam para o que a gente tem de valor essencial, que é o nosso povo, a nossa identidade, as nossas singularidades, né? Isso é verdade. Isso é verdade. E eu até digo assim, viu, Elga? Você estava falando para mim, né? Eu não sei se seria o caso agora falar daquela história em quadrinho que eu estou fazendo das lendas, né? Que você até. Que maravilhoso! Fiquei encantado com esse processo. E esse trabalho das lendas vocês já fizeram mais no campo virtual, já foi na época da pandemia, não foi?
Então, ele está funcionando muito bem na época da pandemia. Ele começou, é um projeto lá de Florianópolis, de resgatar várias lendas locais, né? E transformar a história em quadrinhos, né? E Hum. esse projeto chama a revista Revista Catacontos. Não, desculpa, eu falei tudo errado. Revista Contos da Ilha. Não, eu falei, Catacontos é outro projeto do mesmo autor. É um projeto chamado, vou repetir, é um projeto chamado Contos da Ilha, que é uma revista e agora está no volume 2 e esse veio exatamente agora, no momento da pandemia. E aí a gente se uniu, porque é legal a gente estar se unindo tudo em rede, né? Se unir pelo, no caso nosso, é o WhatsApp, né? E a gente se reuniu para poder ver que. Aí foi muito bacana, porque agora a gente tem uma planilha que cada um está fazendo, qual é a etapa de cada um, né? Então essa forma virtual está ajudando muito no processo da revista, né? E a revista, claro, a história ela vai virar uma revista depois física, mas já estamos trabalhando de forma virtual. Todo autor hoje em dia e quadrinhos não tem como não fugir do virtual, né? A gente trabalha de forma virtual, a gente já publica de forma virtual, porque a gente percebe que a forma virtual ela tem uma forma, digamos assim, ela vai mais longe, ela tem uma popularidade maior, ela tem acaba tendo um engajamento maior, né? Essa questão do quadrinho digital. E agora a questão das lendas que eu queria falar, que eu acho legal, é que essa revista é lá de Florianópolis. E acho que eu não sei se eu, mas dois autores que não somos de Florianópolis. E aí a minha tecla foi, olha, eu vou fazer uma lenda, eu vou fazer da lenda de São Francisco, nossa região aqui, né? E aí eu falei, não, eu vou fazer São Francisco, vocês deixam? Nossa, essa é a minha condição, né? Eu faço de São Francisco. Ele falou, porque as lendas não que eu não gosto das lendas de Florianópolis, mas, poxa, a gente tem tantas lendas aqui no sul, aqui na nossa região, aqui no São Francisco. E aí eu faço uma reflexão, assim, é algo que eu acho bacana. Eu acho que é legal a gente valorizar nossas lendas, porque a nossas lendas está ligada ao nosso patrimônio. Então, por exemplo, a lenda que eu estou desenvolvendo é a lenda lá da Ilha dos Herdeiros, que é a ilha a ilha do Cação, né, que fica aqui na Baía da Babitonga. E a Ilha dos Herdeiros, ela tem um nome, Ilha dos Herdeiros, por causa da lenda, né, que é uma lenda que dois pescadores, eles irmãos, eles moravam, né, na ilha do Cação, e aí eles estavam plantando feijão na ilha e para poder exatamente depois vender esse feijão e fazer o casamento de um deles, né? E aí conta a história que numa noite de lua cheia, duas serpentes invadiram a ilha do Cação, começaram a destruir toda o plantio de feijão deles. E aí eles saíram e eles começaram a espantar as serpentes, e uma dessas serpentes se machucou e ela se transformou, aí a lua deixou de brilhar e se transformou numa mulher, né? E aí um deles não ficou, né, assim, se encantou por essa mulher, se apaixonou e casou com ela. Largou a noiva e casou com ela. Essa é a lenda da Ilha Educação. E aí ele casou com ela e tiveram vários filhos, vários herdeiros, que aí deu o nome de Ilha dos Herdeiros. É uma lenda, acho que tão legal, uma lenda tão bacana. Isso de várias lendas, né? Eu achei tão legal essa lenda. E o que eu acho legal de valorização? Isso é a nossa cultura, isso faz parte da nossa história, né? Então, quando eu transformo isso em história em quadrinho, eu falei, cara, eu vou tentar fazer uma história em quadrinho bem legal, né? Uma coisa assim um pouco mais moderna, uma coisa assim bacana, para poder exatamente trazer um olhar para os jovens, né? Porque a gente faz muito trabalho com os jovens, para que eles comecem a perceber e começar a valorizar e ir atrás dessas lendas, né? Uhum. Atrás dessa riqueza. Porque o que eu percebo, assim, a gente quer fazer um trabalho turístico, né? A gente quer fazer um trabalho de valorização da nossa, por exemplo, no nosso local, acho que a gente tem que começar a valorizar a nossa cultura, né? A partir do momento que a gente sabe valorizar a cultura, as pessoas que vêm para cá, veio conhecer São Francisco, elas não vão querer conhecer a história, desculpa aqui, nada contra, mas só fazer uma imagem, vai contar a história do Jack Sparrow, né? Jack Sparrow é um pirata do Caribe, isso não tem nada a ver com a nossa região. E a gente tem os barcos, você vai lá para Florianópolis, tem lá o barco do Jack Sparrow, você vai para Camboriú, tem o barco do Jack Sparrow, você vai a qualquer lugar do Brasil, até no Nordeste tem barco do Jack Sparrow, e aí você chega aqui em Santa Catarina, em São Francisco, também tem o barco do Jack Sparrow. Eu falei, pô, entendeu? Sabe? Eu acho que falta uma identidade, sabe? Eu acho que
sabe? Eu acho que não, pô, todo mundo. E é sempre uma cópia do barco do Jack Sparrow, nunca é original. E aí a gente falou, poxa, por que a gente não pode aproveitar o nosso demonstre que, pô, isso é de São Francisco, pô, aí sim tem um valor econômico, entendeu? Porque não não sabe, eu acho que a gente tem muito que explorar na questão de lendas. E aí eu falo assim, não só como quadrinista, mas leva isso para a escola, entendeu? Leva isso para uma atividade, leva isso para uma, não precisa ser um quadrinho, pode se tornar, pode fazer um teatro sobre isso, pode fazer tanta coisa sobre isso, pode fazer um desenho sobre isso, pode fazer ilustração sobre isso, pode fazer filmes, né, sobre isso. Ô Chico, e como é que foi assim essa pesquisa toda que você fez e os seus alunos participaram também? Como é que foi fazer isso nesse outro ambiente? Porque antes vocês pegavam o carro e iam para São Francisco fazer a pesquisa, né? Das lendas e tudo mais. Como é que foi fazer o contato com a comunidade, fazer essas ligações, né, históricas todas? Olha, só um pequeno parênteses, tem aqui uma amiga, Vanessa, que é de Porto Alegre, nós estamos do Ceará ao Porto Alegre hoje, é uma turminha bem legal aí assistindo, prazer a Legal. gente estar aí, né? Então, como é que foi você passar para o mundo virtual todo esse trabalho que vocês vinham fazendo presencialmente, né? Porque tudo isso ali no Morro do Amaral, vocês fizeram presencial. Essa parte das Uhum. lendas vocês já estão fazendo nesse outro novo normal, vamos dizer assim, né? Como é que foi, e principalmente para os alunos, como é que foi a adaptação dos alunos ou do pessoal da tua equipe que participou desse processo fazer essa transição? Então, com os nossos alunos aqui da universidade, está sendo um grande desafio mesmo, né? Mas eu acho que está funcionando legal, está funcionando bacana. Eu acho que está bacana porque os nossos alunos eles têm acesso à internet, né? Então, questão de tecnologia, a gente faz muito reuniões como a gente faz agora aqui pelo WhatsApp, né? A gente tem usado muito a ferramenta do Google, né? Que é uma ferramenta gratuita, né? O Google Docs, apresentação, a gente tem feito planilhas também. Então, isso de uma certa forma está fluindo bem, né? A gente tá aprendendo a gerenciar de forma virtual, né? É algo que a gente sempre. Essa questão de gerenciamento é algo que a gente sempre, por exemplo, pensava em fazer, né? E sempre nunca fazia, né? A gente tem que mentorizar. E aí agora a gente meio que agora acho que todo mundo meio que se Não teve jeito, não teve não teve jeito, jeito. agora teve que entrar. Agora todo mundo está gerenciando de forma virtual. A questão eu acho que a gente vai, eu não sei, sabe? Eu vejo assim, eu lido muito com aquilo que a gente está tendo agora, e eu de vez em quando sou um pouco assim, no sentido, não sou tão otimista. Eu não procuro ser tão otimista em umas coisas assim, tipo, vai ter uma vacina e logo logo a gente vai estar livre. Eu gostaria de pensar assim, mas eu penso muito analisando o que a gente está acontecendo de fato mesmo. Né? Então eu faço umas análises muito, digamos assim, daquilo que o mundo me demonstra, né? E é claro que eu também faço algo para poder exatamente ter uma base, e essa base é o que me mantém sólido, né? Então acho que isso é importante, é a questão do ambientar-se. Eu preciso me ambientar-se com esse novo cenário, eu preciso me ambientar-se com essa nova realidade, eu preciso ambientar-se com esse novo mundo para poder pensar num produto, num projeto que vai se tornar algo sólido. A Humberto, é grande Humberto, né? Humberto, acabei de ver Humberto. Nossa, Humberto querida, Soares, cadelinha na rede o também. quadrinista ali. A Nádia, eu vi minha colega de infância, a Nádia, né? Ela apareceu ali, né? A Nájila apareceu ali, nem sei se ela está aí. Mas então, voltando. Então, acho que essa questão de você ambientar-se, eu uso muito como não só metodologia dos nossos projetos, mas metodologia de vida mesmo, né? Muito bem. Esse trabalho que a gente está fazendo com a comunidade é legal o seguinte, é muito importante você ter contatos, né? Então, por exemplo, eu estou fazendo uma parceria com a escola, agora eu tenho uma parceria com a Luiz Lucene, né, lá no bairro dos Pinheiros, e agora com a Max Colim, né, com o Reginaldo. Então, esses contatos é muito legal, pessoas que pensam parecido, né? Eu acho que é muito fácil a gente encontrar pessoas que pensam parecido com a gente, né? Pensam de uma forma que a gente possa se tornar parceiro,
né? Então, isso, a partir do momento que você encontra uma pessoa que, poxa, eu quero ser parceiro de vocês, eu quero estar lá junto com vocês. Então, o que a gente faz? A gente, então, cria uma forma de a gente se comunicar, né? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou levantando tudo de forma virtual, eu faço vídeo explicando o que é o projeto, blá, blá, blá. Esse vídeo vai para o coordenador pedagógico. O coordenador pedagógico, ele dá uma olhada, a gente, de vez em quando, ele faz a colaboração dele, né? E aí esse trabalho a gente amadurece, se tiver tudo ok, vai então como eles estão fazendo, né? Então ele está levando a apostila por e-mail para as crianças, entendeu? Porque é assim que a escola municipal estão trabalhando aqui em Joinville. Eles estão trabalhando por e-mail, toda segunda-feira eles têm uma apostila que eles recebem. A criança ou o estudante que não tem material, eles têm que ir até a escola fornece o material para eles. É um trabalho, está sendo um trabalho assim muito como é que eu posso dizer a palavra? Está sendo um trabalho super mega complexo para as escolas, porque as escolas não estavam preparadas para isso, né? E os coordenadores pedagógicos, professores, eles estão super mega carregados mesmo, eles têm que fazer atividade, corrigir atividades o tempo todo nas escolas. Então, o que a gente fez? Então, ainda, a gente está em processo ainda, a gente está indo em processo, a gente não está com o produto pronto. Mas a gente está nessa fase. Então, a gente está nessa fase. Então, primeira coisa é conversar com o coordenador pedagógico. O que está acontecendo com vocês? Aí ele foi lá e abriu o jogo. Olha, está acontecendo isso. Tem criança que não tem internet, tem criança que tem pais que estão perdendo emprego, essa é uma realidade, né? Então a gente está fazendo apostila. Então o que a gente faz para a gente chegar até esses alunos? Então foi aí que a gente viu que a melhor forma ainda a gente não consegue ver, porque tem alunos que sumiram, tem alunos que infelizmente sumiram. Então a gente vai pegar a maioria, né, para a gente criar essa conversa. Então a gente criou uma apostila, essa apostila tudo pelo Google, a criança vai lá, ela entra lá no e-mail, ela vai fazer o download da apostila em PDF. Aí quando tiver vídeo a gente coloca no YouTube, que é a forma mais fácil, mais rápida de eles assistirem. Tem muitas crianças fazendo atividade com celular, isso é uma grande realidade, né? E o que a gente espera deles? Então a gente não faz um trabalho complexo como se fosse um trabalho para o universitário. Então a gente faz um trabalho que ele pode ir lá tirar uma foto com o celular, que ele pode fazer um áudio e mandar para a gente. Entendeu? O que é importante é exatamente porque áudio, foto e vídeo e escrever é uma forma de comunicação, né? E a gente tenta pegar exatamente o que ele tem para comunicar, para trazer para nós. O que eles trazem para nós? Exatamente esse olhar, o olhar do ambiente deles. Olha só que legal. E aí o que a gente faz com isso? A gente vai pegar todo esse material, vai levar para os alunos da universidade, no caso, segundo ano do curso de design de animação, e eles vão selecionar e vão construir animações com esses olhares dessas crianças. Entendeu? Esse é o projeto que eu estou fazendo na comunidade. Entendeu? Esse é o projeto que eu estou fazendo, esse link com a comunidade. É algo que a gente está nessa fase, né, de pegar o material e agora vai levar para os alunos do segundo ano para eles realizarem, olha só que louco, tudo de forma virtual esse ano. Porque ano passado, esses anos, a gente tinha laboratório, tudo. Agora não, agora eles vão fazer tudo de forma totalmente virtual. Então a gente, essas trocas de informações, esse colaborar. Por isso que eu acho fantástico, essa colaboração ela está funcionando muito, ela é difícil, entendeu? Mas a colaboração é algo que a gente tem que prestar muita atenção. Você vê, esse momento expõe, são os lados positivos e negativos, né? O positivo realmente foi como as conexões, como você falou, as pessoas que têm pensamentos similares, elas se conectaram. Por exemplo, a gente que está na rede de economia criativa, de uma forma muito espontânea, nós começamos a disseminar conhecimento dessa nova economia, das novas habilidades, assim, para que o pessoal se reinventasse. E não foi nada combinado, foi uma coisa espontânea, porque se conectam pessoas com a mesma vibe, né? Os professores, coitados, eles estão com uma jornada triplicada, né? Aí a gente vê que como eles são dedicados, que esforço imenso que eles estão fazendo. Por outro lado, isso foi uma grande fragilidade
que é a falta de condições realmente nas áreas periféricas, né? Aí, novamente, o aluno que mais precisaria de um processo de educação acaba sendo excluído, né, Chico? Eu acho que é uma coisa que entristece a gente, né? Isso De é que é complicado. uma necessidade, já é uma necessidade urgente que se tenha conexão, que se pense, né, em disponibilizar a conexão virtual nas áreas mais distantes, né, para que todo mundo tenha acesso a esse processo. Eu penso como você, eu acho que a gente vai estar num mundo híbrido, como diz o Luiz Salomão lá do Co-Creation Lab. A gente vai ficar nessa situação de virtual, presencial, alternando, pelo menos por mais 2 anos, essa é a previsão. Então a gente tem que se habituar mesmo, tem que encontrar soluções, porque isso vai longe, né? Exatamente. Eu também eu vejo dessa forma. Eu acho que até as universidades já estão pensando nisso, até as escolas já estão pensando nisso. Eu acho que não tem como acho que voltar atrás, né? Eu acho que essa questão do híbrido é uma realidade, né? É uma realidade mesmo, né? Eu acho que a gente somos um povo totalmente criativo, né? Eu acho que a gente vai conseguir trabalhar legal essa forma. Talvez o que precisa mesmo, talvez é a questão do engajamento e também digamos assim, talvez o otimismo que eu falo assim, muitas vezes, eu não sou otimista, mas a gente tem que ter um otimismo no nosso fazer, no nosso trabalho, em relação a tudo à minha volta. O que está à minha volta, eu tento fazer o melhor possível. E eu acredito que essa questão de ser virtual, a gente tem que dar um jeito. Acho que o artista hoje, para mim, eu vejo assim, viu, Helga? Eu vejo o artista, ele tem que sempre. Eu gosto muito da frase do Milton Nascimento, né? Para mim, isso é uma coisa que eu levo muito desde a minha infância, que o artista tem que ir onde o povo está. Né? Eu acho que para mim isso, eu tenho isso como um mantra mesmo, né? O artista tem que ir aonde o povo está. Eu acho que não é o povo que tem que ir atrás do artista, o artista é quem tem que ir atrás do povo, tá? Porque o povo que traz, eu não sei, eu sou dessa vibe, pode ser que tem outras pessoas que pensam de outra forma, mas eu penso muito nisso. Então, por exemplo, quando eu faço atividade em lugares com menino caranguejo, o menino caranguejo, por exemplo, eu fiz revistinha porque eu queria levar a revistinha para quem não tinha revistinha. Eu sempre, todos os eventos de quadrinhos, quando eu encontro com o Maurício de Souza, quando eu tô eu tive uma mesa, tava eu, o pessoal da Abril, o pessoal do Maurício de Souza e eu lá. Eu tava até me sentindo meio perdido ali. Mas eu falei bem claro, o meu projeto é um projeto que leva quadrinho aonde não chega o quadrinho da Turma da Mônica, aonde não chega o quadrinho da Editora Abril, entendeu? Porque são quadrinhos que pessoas precisam comprar esses quadrinhos. Né? Então, o meu público não chega, eles não vão ter esse material. Né? Eu já cheguei a levar quadrinhos para pessoas que nunca viram quadrinhos, para crianças que nunca viram quadrinhos. Então, esse é o meu. Foi o começo de tudo. E agora da questão virtual, né, é claro que eu percebi, eu até demorei para trabalhar de forma virtual, né, porque exatamente grande parte do que a gente atende não tem essa conexão com o virtual. Né? Então, o que a gente vem fazendo agora? Então, eu venho trabalhando de forma virtual exatamente com os alunos, né, com os alunos que eu acredito que tem, que é os alunos de universidade, já são alunos, eu até falo todos os alunos que entram na universidade há muitos anos, que vocês fazem parte de uma elite, que vocês têm que se valorizar. Né? Eu lembro de um dado que um reitor falou que quem está na universidade são 16% dos jovens. Então, é uma elite. Né? Imagina só, 16% dos jovens do Brasil, isso há 4 anos atrás, 5 anos atrás. Hoje deve ser 10% dos jovens. Fazem parte, exato, de uma universidade, consegue. Então, vocês fazem parte de uma elite que vocês têm que se valorizar, né? Porque não é todo mundo que tem o privilégio de estar na universidade. Né? Então, acho que é importante essa realidade, né? E ali, o que a gente faz? Então, a gente faz material, a gente traz nesse contexto de os olhares dos alunos. Né? Então, isso foi uma coisa bem legal, porque os alunos da universidade eles começam a ter contatos com materiais que fazem parte da região aqui.
E isso nossos desenhos animados, que é o nosso canal Desenho Ambiental do YouTube, ele traz um pouco isso. Então, por exemplo, você vai ter personagens que é da nossa região, você tem linguajar que é da nossa região, né? Isso é uma coisa que eu comecei a tirar, porque grande parte dessa elite dos 10% os que fazem parte da universidade, quando vai falar de animação, eles vão falar de animação, eles têm a influência do anime, do desenho da Disney, e é tudo, meu, quando eles vão começar a criar história, é tudo personagem com nome em inglês, é tudo com realidade de pessoas que eles não, sabe, uma realidade que é uma realidade comercial de fora. Não estou aqui criticando essa cultura de fora, mas eles colocam coisas como se fossem a vida em outro planeta, sabe, outro lugar. E esse meu trabalho, ele traz um pouco, não, vamos começar a olhar isso, né? Vamos olhar um pouco mais da nossa realidade, a gente tem que se aceitar. Eu acho que isso faz parte, assim, digamos assim, como a gente está numa universidade, nosso objetivo de fazer desenho animado, fazer material, ele é como uma forma muito mais pessoal do que ganhar dinheiro, né? A gente não tem esse vínculo de fazer coisas para poder ficar para o comercial. Né? A gente é diferente, a nossa forma de fazer animação, fazer quadrinhos é diferente de um modelo comercial que tem que vender milhões, tem que ganhar dinheiro, que tem que atingir não sei quantas pessoas, não sei o quê. O nosso trabalho é um trabalho ele é mais sensível nesse sentido, né? É mais social, né? É mais social do que... Uhum. Você sabe, eu vejo Por duas isso que a gente coisas chama interessantes. Há um tempo atrás, eu participei de uma discussão na universidade sobre o distanciamento que os cursos têm de uma realidade, porque a gente fez uma proposta com alguns alunos do design para o Museu de Arte, né? E sabe, foram 10 propostas, nenhuma era viável, Chico, porque eram completamente fora de uma realidade do que a gente vive, dentro de uma gestão pública, dentro de uma realidade financeira, né, econômica e tudo mais. Então a gente começou a discutir isso, esse distanciamento que tem o curso universitário do que realmente está acontecendo aí fora. Então aí esse projeto vai ao encontro a estreitar esse distanciamento, quer dizer, apesar de estar numa elite, numa universidade, eles estão tendo contato com o que é real, o que tem numa comunidade, como essas pessoas vivem, como essas pessoas pensam, né? Então, eu acho que isso é uma grande contribuição. E uma outra colocação é que todo esse processo que você está falando vai bem ao encontro do que a gente defende da nova economia, sabe? Da gente pensar o social e a valorização de identidade como processo de desenvolvimento, e o econômico vai ser consequência, ele não pode ser mais a causa, né? A gente tem que repensar o nosso modelo econômico, o que a Holanda está fazendo hoje, né? Está se repensando. Então a gente tem que pensar o que leva a qualidade de vida, o que melhora a relação do território e tudo mais, e acaba depois conseguindo ter algum retorno econômico, mas por consequência, né? Não que ele não seja importante, mas ele não pode ser o foco de direcionamento dessa nova construção, né? Então, eu acho que vocês estão bem alinhados, assim, com esse novo ciclo, né? Com tudo novo que está vindo aí. Uhum. As discussões não são novas, mas as aplicações estão sendo novas, né? É verdade. O que eu percebo, até uma coisa que eu vejo, assim, eu entendo o lado econômico, eu lembro que a gente está vivendo uma crise, com certeza, né? A gente não pode. Eu sei que a crise está grande, né? A crise não está fácil para todo mundo, né? A gente está vivendo um momento bem complicado mesmo, né? Aqui em Santa Catarina, eu, por exemplo, eu acabei de perder metade do meu telhado, né? Por causa do ciclone. Já sei, já estou levantando, já vi que vou ter um grande prejuízo, né? Mas graças a Deus, né? Eu tenho aqui, eu tenho uma casa embaixo, eu moro aqui, mas eu fico pensando nas pessoas, né? Que, meu Deus, que devem ter perdido a casa, aí tem a quarentena, aí deve ter perdido emprego, não deve ter, realmente, eu acho que a gente não está vivendo fácil. E aí eu começo a refletir muito, Helga, na questão dessa colaboração mesmo, nessa questão da união, nessa questão por exemplo, eu recebi muita mensagem de apoio, e hoje a gente tem ferramentas incríveis, né? Tem ferramentas de vaquinha, tem ferramentas para vender para a internet. Eu estou acompanhando alguns músicos que eles colocam lá live, colocam ali um PicPay ali do lado, um código de barra aqui, sabe? E a pessoa faz uma doação.
O que eu vejo assim é que eu acho que a palavra engajamento, né, que se usa muito no marketing, ela tem que ser um engajamento que funciona dentro do seu núcleo de pensamento, né, a partir de quando você conecta com as pessoas certas mesmo. Né, eu acho que muitas vezes a gente fica preocupado em atender muita gente e aí a gente nem sabe quem é as pessoas que estão, né, ali na nossa rede. Essa questão de você ter uma rede, de você começar a consolidar uma rede, de você começar a trabalhar, começar a ver, a minha arte ela é para esse caminho. Né? Por exemplo, a minha arte com o Menino Caranguejo, a gente tem uma rede chamada Renamã, é rede de educação de manguezais. Então a gente participa de uma rede de manguezais do Brasil. Né? Então ali todo que fala de mangue está nessa rede. Né? E isso tem que ser consolidado. E é tudo de forma voluntária. É tudo de forma voluntária. E aí o que está acontecendo? O grupo vai se fortalecendo, vai se ajudando, um divulga o outro, vai chegar uma hora que eu fiz o design do logo, né? Já estão querendo fazer camisetas, já estão querendo vender as camisetas desse grupo. Então o que eu vejo é aquele movimento, Elga, que é o movimento do colaborativo, de você estar trabalhando de forma social mesmo, de forma, cooperativa. É uma cooperativa, é pensar. Eu acho que a arte, os artistas têm que se unir cada vez mais. Né? Eu acho que a gente tem que parar de olhar e dividir escalas. Né? Tipo, por exemplo, eu sou um artista de nível tal, eu sou de nível tal. Sair da caixinha. Tem que sair da caixinha e começar, cara, a gente é tudo brasileiro, a gente tá tudo na mesma panela, a gente tá tudo no mesmo negócio, tá todo mundo se ferrando, tá todo mundo se ferrando junto, tá todo mundo tentando alguma coisa. A gente tem que começar a olhar um por um, olhar as coisas, começar a fazer conexão, começar a ver o que realmente vale a pena e começar a criar algo que faça sentido de vários setores, como você falou. O Japão, eu olho muito o Japão, olho muito a questão dos quadrinhos, da animação, olho muito esses lugares e eu começo a perguntar por que eles deram certo. Né? Por que eles deram certo? Como é que eles foram? Porque eles valorizam a identidade deles. Eles valorizam a identidade deles. E eles vendem a cultura deles para a gente. Entendeu? A gente compra a cultura americana, a gente compra a cultura japonesa, mas não é porque nossa cultura é ruim, porque eles o mercado é isso. Não estou dizendo que os trabalhos deles são ruins, mas Você acha que é mercado ou é também um processo de educação que a gente precisa rever o nosso processo de educação também, porque a gente está muito né? Acho que tem que ter uma revisão de cabo a rabo aqui de um monte de coisa. Ô Chico, aproveitando essa colocação que você fez, há um tempo atrás a gente conversou com o Arthur Nunes. Você assistiu aquele Minhocas? O Minhocas? Sim, aquele o Arthur Nunes foi o que desenvolveu o Minhocas. E aí a gente teve uma live muito interessante, onde ele chamou a atenção, porque os artistas estão muito preocupados também passando o chapéu, isso tudo que você acabou de falar, né? Mas não estão pensando nas novas possibilidades de trabalho. Por exemplo, você que trabalha com gamificação, será que um músico não pode contribuir para o seu game? Um artista visual não pode contribuir para o seu game? Um arquiteto não pode contribuir para dar um cenário diferente à sua gamificação? Ele fez uma provocação muito interessante para que os artistas também se reinventem e transversalizem mais nas linguagens que são a grande tendência desse novo momento, sabe? Sim. Isso faz parte. Né? Por exemplo, quando você pega, por exemplo, uma produção audiovisual ou uma produção gamificada, como no caso do gamificado dele mesmo, para videogame, onde você vai ter todo um jogo eletrônico, você precisa na verdade, você tem ali diversas habilidades que você requer, né? Então, uma pessoa sozinha não faz nunca isso. Uma pessoa sozinha não tem como trabalhar sozinha, não dá. Até fazer quadrinhos uma pessoa sozinha é muito demorado, é muito complexo, por paixão e pela causa mesmo. Mas se você quer transformar numa coisa econômica, aí você tem que criar essa rede. E aí você começa a pensar no valor exatamente da questão do engajamento, da questão, né, de você estar usando e levar uma forma, por exemplo, eu quero levar, por exemplo, fazer eu quero
Vamos resgatar a questão histórica. Se trabalha a questão histórica, você tem que fazer, você é meio que obrigado a fazer uma parceria com as escolas, com educadores, né? Por quê? Porque é eles que vão ajudar a divulgar o seu trabalho. Né? Porque se você fizer um trabalho... E com os artistas, por exemplo, a fotografia, o cinema, a captação visual, tudo isso te enriquece quando você faz esse trabalho quando você junta o trabalho de gamificação com o que os outros artistas podem produzir para você, para que alivie a tua carga e, ao mesmo tempo, você forma essa rede colaborativa, né? Essa rede colaborativa, ela tem que ser algo de coração, sabe? Uma coisa que acontece no mercado é assim, eu contrato um, contrato o outro, todo mundo faz seu trabalho e vai embora. Então, o que acontece? O trabalho é feito, beleza, aí vai ter, claro, eu estou falando isso, uma empresa grande, uma empresa de games. Ele vai pegar aquele trabalho, ele vai ter uma equipe de marketing e vai vender aquele trabalho, ele já sabe, na verdade, antes de lançar o jogo, ele já sabe por que o jogo está sendo feito. Né? Então, para você fazer um jogo, ele já tem toda uma estrutura de análise de saber que se esse jogo vai vender ou não vai vender, né? Se esse jogo vai dar certo ou se esse jogo vai dar certo. No Brasil, para começar com algo assim, é muito dinheiro e a pessoa tem que ter muita coragem para fazer algo assim. Eu acho que o Brasil ainda não está preparado para isso. Eu acho que o Brasil tem que começar a fazer coisas menores, tem que começar a fazer coisas pequenas, né? E começar a consolidar. Para você chegar, para você criar, por exemplo, sei lá, um jogo como esse Uncharted que estão se falando agora, um jogo como, sei lá, Final Fantasy, desses grande blockbuster. Para fazer por exemplo, o Brasil não consegue fazer um filme Star Wars. O Brasil não tem condições. Mas para o Brasil fazer um filme Star Wars, para ele chegar nesse nível Star Wars, ele tem que começar a fazer muito filme. Tem que começar a levantar tem que se unir demais, sabe? Tem que começar a criar uma estrutura e as pessoas têm que vender esse filme e fazer parte deles. É o que acontece quando o filme ele é abraçado com o coração. O Bacurau, eu acho eu acho esse filme sensacional. O jeito que eles fizeram o filme, o jeito que eles se divulgaram o filme, o jeito que os atores, toda a produção, a cidade, todo mundo ele se abraçou. Ali você vê um grande engajamento. É isso que eu falo. Eu acho que o que está faltando no Brasil é engajamento. É você ter uma Comic Con do Brasil, onde você vê brasileiros, entendeu? Onde você vai, nossa, que massa, o filme brasileiro, os caras estão construindo um filme brasileiro. O que a gente vê, me desculpa, eu sei que as pessoas talvez me entendam errado, mas a gente ainda tem muita valorização do estrangeiro. A gente olha os estrangeiros, os caras gastam... Nós brasileiros jogamos dinheiro demais para os estrangeiros. E eu já participei de vários fóruns da Animamundi, vários fóruns de quadrinhos, e eu já vi várias pessoas assim, falando, nossa, por que será, né? Por que será que eles gostam tanto do Brasil? Porque o Brasil dá muito dinheiro para esses caras. Você sabe, tem um grande paradoxo aí, porque eu recebi um material há pouco tempo de um rapaz da Paraíba que estava trabalhando no Japão. E ele trabalha com gastronomia. E estava fazendo universidade lá na área de tecnologia, alguma coisa assim, na área de games. Aí ele estava com tanta saudade da Paraíba que ele desenvolveu um game baseado na gastronomia da Paraíba. E foi um sucesso do Japão. Vendeu horrores, sabe? Vendeu horrores. Porque ele só fez aquilo por saudades da terra natal e para estabelecer uma conexão emocional. Então, olha que paradoxo. O pessoal lá de fora ama as coisas do Brasil. Adora. Adoro o Brasil. Um dos personagens do One Piece, que é um personagem de anime, mangá, né? Que é o maior sucesso do Japão, né? Ele foi o próprio criador falou, olha, eu criei aquele personagem como um brasileiro, eu vejo aquele personagem e vejo um brasileiro, né? Mas o que eu vejo mas uma coisa legal é o que eu quero dizer aqui, que eu acho bacana deixar registrado, é que o videogame, o cinema, tem um minuto tá, é tudo uma fuga da realidade. O que a gente faz é fugir da realidade. Você vai assistir uma Netflix, vai ver um filme, para você fugir um pouco da realidade. E é claro que quando uma vez você traz qualquer coisa, que é mesmo sendo regional, né,
você está fugindo da sua realidade, entendeu? E a gente pode imaginar muita coisa, não precisa ser o mesmo real. Mas o fato de você ter algo que se identifica, cara, isso traz uma questão de satisfação e de pertencimento. Essa energia é bacana. É de você ter um pertencimento nisso. É isso. É o coração, né? Eu faço parte disso aqui, né? Ó, Chico, desculpa, a gente tem 24 segundos para você dar seu recado final. E muito obrigado, tá? Por você estar aqui com a gente. Estava para ficar falando 3 horas. Vai ficar gravado, Helga? Será que eu não? vou deixar na coisinha do Insta, tá?